Boa noite, Fernando. Boa noite, Neide. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marcelo. Estou no trânsito. Boa noite, querida. Não ouvi o que você falou? Estou no trânsito e vou te acompanhar. Nossa, cuidado aí no trânsito, hein? Não fica distraindo no trânsito, não. Não, só estou te ouvindo. Não vou ficar com o vídeo Ah, fechado, tá? fica tranquilo. Eu vou dar uns 5 minutinhos, né, pessoal, chegando, então fica tranquila, tá? Vai com Deus. Chega até o seu destino com Deus. Boa noite, Fernando. Vamos dar mais uns 5 minutinhos, tá, pessoal? 7, 5 a gente começa efetivamente. Hoje a gente vai falar mais da parte de prestação de contas em si mesmo, né? Na parte prática de prestação de contas, regras gerais, os principais erros na prestação de conta, principais falhas, algumas dicas, né? Contar alguns causos também. E amanhã a gente vai falar da parte de orçamentos, né? Tabelas, planilhas, dar algumas dicas também, numa boa elaboração de orçamentos, né? Que está tudo ligado. A prestação de contas do orçamento está bem ligado uma coisa a outra, né? Celinha Ribeiro, boa noite. Juliane, boa noite. Esperar mais 3 minutinhos, o pessoal ir chegando. Deixa eu ver aqui se tá. Já tem uma mensagem aqui no chat. Fernando, boa noite. Vou deixar uma tela aqui para vocês. Boa noite, Juliane. Tá aqui em Brasília, não sei se você está no sul, Juliane, que em Brasília está um calor. Aliás, eu estou com o ventilador ligado aqui do meu lado, porque está muito aqui, janela aberta, do meu lado, o ventilador ligado. Se por acaso o ventilador estiver atrapalhando, tiver algum zumbido, alguma interferência, por favor, falem que eu desligo o ventilador. E também, de ontem para hoje, minha internet aqui da minha casa é bem legal, assim. Não costuma me dar problema, não. Mas ontem, né, caiu, e hoje eu tive problemas à tarde também com a internet. Estava atualizando o material e travou umas 2 vezes. Então, se por acaso aconteceu um problema com a minha internet aqui, cair, a Luana já está como co-host, a Luana, nossa produtora, né? Auxiliou a gente em todas as oficinas, a produtora do projeto. E aí, se por acaso cair, a Luana vai continuar e vai me chamar de volta e a gente continua. Se por acaso cair a minha internet e não conseguir voltar hoje, amanhã a gente compensa, faz o material de novo, dá uma revisada, né? Então, vai dar tudo certo. Alberto, já falei, Celica, Fernando, Juliane, Neide, boa noite a todos. A Juliane está de Arniqueira, porque tinha alguém lá do sul, Juliane, que eu confundi com você, desculpa. Não, que pena que não teve candidato suficiente para a Arniqueira do Conselho de Cultura. A gente está fazendo um trabalho bem bonito no Fórum de Cultura. O Julimar também lá da Gerência de Cultura de Guará, convocando todo mundo a poder se candidatar. Mas como eu estou acompanhando 2 projetos, executando o meu projeto e cuidando da execução do Festival Buraco do Jazz, eu, infelizmente, não estou acompanhando de perto a eleição dos candidatos do Conselho Regional de Cultura. Estou acompanhando, mas de longe, assim, né? Eu não pude fazer, compartilhando, né, todas as convocatórias, chamados, convites no Instagram da Agenda Cultural Brasília, né, as redes sociais da Agenda, mas fazendo na medida do possível. Eu acho que tem muita gente também que não entende muito o que é ser um conselheiro regional de cultura, a importância da participação popular nos conselhos, né? Principalmente num momento como esse agora. Né? A gente teve aí, antes do atual secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, que realmente entrou com outro pensamento, com outra filosofia. A gente teve um secretário de Cultura que ele estava querendo tirar a participação popular do Conselho de Cultura. Né? Então, a gente vê como é importante a gente ter conselhos regionais fortes, firmes, consolidados, né? Com representantes locais mesmo. Mas, infelizmente, é isso. A gente não... Quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, a gente tinha os colegiados setoriais de cada área, né? Que foi um trabalho super bonito que a gente fez e depois foi sendo desfeito, pessoas foram saindo. Então é isso. Mas parabéns para você que aí se envolveu, né? Que tentou fazer com que tivesse um conselho consolidado, tá? Mas espero que agora a gente consiga nas próximas, né? O projeto é coisa simples, coloca a culpa na Secretaria de Cultura por tudo. Infelizmente é isso mesmo. Inclusive, eu trabalhei em Secretaria de Cultura, eu senti isso na pele, né? Tudo era culpa... E eu, às vezes, tinha que falar assim, gente, infelizmente, não é culpa nossa, não.
muita coisa é culpa da burocracia mesmo, né? A burocracia do Estado, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? Eu trabalhei lá dentro, eu posso dizer isso de dentro, assim. E foi um dos motivos que eu pedi para sair da Secretaria de Cultura, inclusive. Mas não são as pessoas, né? A burocracia que vem de cima, a burocracia que vem do Estado. Hoje, eu falei um pouco sobre gestão cultural ontem, hoje eu vou falar bastante sobre regras de prestação de contas, né? Eu falei ontem sobre que os gestores precisam seguir, né? Dos princípios constitucionais, que eles são regidos por isso mesmo, que a gente tem isso quase que na nossa mesinha lá, dizendo, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então, e aí é por isso que a gente tem, às vezes, requerimentos tão rígidos. Hoje eu vou contar um caso já já, o pessoal está chegando, nós são 9h05, acho que eu vou começar até. Para quem entrou agora, Aline, boa noite. Tânia, boa noite. Acho que o resto eu já falei. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou começar contando um caso real. Né? Hoje eu estive com uma reunião no gerente de marketing do BRB, e a gente conversando, né, falando sobre um projeto, sobre captação de um projeto. E aí eu falei que eu fui gerente de prestação de contas do PAC, que eu elaborei o manual de prestação de contas, né, do PAC, e ele falou, olha, inclusive eu estou com um problema aqui de um projeto que o cara teve verba do PAC, e ele teve verba também do BRB, e ele pôs verbas, pagou as duas verbas, pagou a mesma verba com os dois valores, né? Ele pagou o mesmo gasto com o dinheiro do PAC e com o dinheiro do BRB. E isso é extremamente proibido. Você não pode, por lei, ter duas verbas para o mesmo gasto, né? Você sempre tem que separar os gastos. Vou ter um recurso do PAC, então o PAC vai pagar isso, isso, a LIC vai pagar isso, isso, se tiver emenda parlamentar vai pagar aquilo, se tiver um patrocínio direto, vai pagar aquilo. Inclusive, hoje em dia já tem planilhas separadas, né? Você tem que fazer uma planilha para cada recurso. E aí ele falou, o que pode acontecer? Eu falei, olha, dos dois, ou ele vai ter que devolver o recurso que ele pagou em duplicidade, ou o nome dele vai ficar na justiça, vai para malha fina mesmo, assim. Ele pegou recurso público e pagou em duplicidade. É quase como uma lavagem de dinheiro mesmo, né? E às vezes é besteira, assim, paga valores de R$ 1.000, R$ 2.000, né? Que são valores irrisórios, mas que prejudica da mesma forma, né? Então, todo cuidado é pouco quando se trata de recurso público, até de recurso privado também, mas principalmente de recurso público, né? É cheio de regra que a gente não pode deixar de seguir. Então, a Linda, boa noite. A Tânia, boa noite, gente, a todos. Everyone in waiting home, não, que não tem mais in meeting. Everyone in meeting. Ok. Gente, então, como eu falei ontem, né, eu vou passar bem rapidamente pelo que a gente falou ontem, porque a Aline, por exemplo, falou que não pôde comparecer ontem, que ia comparecer hoje, e eu vou passar bem rapidamente, especialmente pelo que a gente falou ontem, e já vou entrar hoje mesmo na parte de prestação de contas, né, regulamento, dicas, falar sobre notas fiscais, sobre RPA, sobre impostos, e amanhã eu pretendo falar sobre parte de orçamentos, né, planilhas, tabelas, parâmetros, fechar com a parte mais bem prática. Inclusive, eu pedi para a Luana hoje, que é a produtora do projeto, gente, que ela mandasse para vocês pelo WhatsApp, que ela está em contato direto com vocês, que quem tivesse alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma prestação de contas mesmo real, que mandasse, porque isso é muito rico para a gente compartilhar cases, né, casos reais que aconteceram, como esse do BRB, por exemplo, né, e como outros que eu vou compartilhar. Então, se alguém tiver, eu acho que pelo menos, não sei a maioria, mas alguns aqui já devem ter prestado contas de projetos culturais, se teve algum problema na prestação de contas, né, como resolveu, porque como eu fui gerente de prestação de contas de 2013 a 2015, né, no FAC, iniciei como analista de prestação de contas para cobrir um buraco, né, porque a pessoa não estava lá, eu entrei como analista de projetos do FAC, porque eu já era formado em gestão cultural, pós-graduado em gestão cultural, e aí, quando acabou a análise, tinha um tempo de recurso para o mérito cultural, e aí, nesse tempo, uma pessoa da prestação de contas saiu, e eles perguntaram se não queria ficar no lugar dessa pessoa até a análise de mérito cultural, que a gente também ia assessorar. E eu falei para eles, olha, eu não gosto de prestação de contas, não. Eles falaram, ninguém gosta, né? Aí eu falei, mas tudo bem, eu agradeço o convite, a possibilidade, se puder ajudar, claro.
e acabou que eu fiquei 2 anos na prestação de contas, pedindo para sair várias vezes, né, que eu queria fazer atendimento, queria ir para a área de comunicação, para a área de gestão mesmo, que era a minha área. E aí, toda vez que eu pedia para sair, eles me subiam de carreira, né? Eu entrei como assistente, analista de prestação de contas. Depois de um ano, teve um remanejamento no FAC, muita gente saiu, outras pessoas entraram. E aí, nesse remanejamento, eu pedi para sair da prestação de contas e ir para outra área. Ao invés de eles me tirarem, eles me colocaram como chefe de prestação de contas. Eu falei que não queria sair, me colocaram como chefe. E aí, depois, quando teve o edital de 2014, 2013, 2015, 2014, eu coordenei o edital 2015. 2014, eu coordenei análise de projetos, coordenei análise dos editais do FAC, dos projetos do editais do FAC. A minha condição, eu falei que eu aceitaria a coordenação de análise, desde que eles me tirassem da prestação de contas. E ao invés de me tirar, me colocaram como gerente. Eu falei, não, mas o nosso acordo não era esse. Queria ir para outra área. E eles falaram, não, mas não tem, o gerente saiu, você só tem que ocupar essa área, não tem jeito. Depois, se for o caso, a gente põe outra área. E aí, só em 2015, quando mudou o governo, quando o Guilherme Reis entrou, eu realmente bati o pé e falei, olha, eu não quero continuar na prestação de contas. Todo mundo saiu e todo mundo que foram chamados, algumas pessoas de volta. E eu falei, olha, eu quero voltar, mas não para ficar na prestação de contas. E aí eu passei para gerente de gestão de consultores, né, que fazia o trabalho junto aos pareceristas do FAC, para analisar projetos do FAC. Treinei os pareceristas do FAC para analisar os projetos da LIC. Então, eu conheço bastante da LIC também. A LIC foi criada em 2013, regulamentada em 2014, passou a receber projetos em 2015, e nesse período eu estava na Secretaria de Cultura, 2013, 2015, então eu acompanhei de dentro mesmo, né? Ajudei a fazer, a formatar a prestação de contas da LIC. Inclusive, agora está bem diferente do FAC, tem critérios diferentes, inclusive, né? O FAC analisa só objeto, relatório descritivo e relatório financeiro, o objeto e a parte financeira. Contrapartidas, quando tem no projeto contrapartidas, que não é mais obrigatório. Na LIC tem objeto, tem parte financeira, relatório descritivo, relatório financeiro e relatório de divulgação, relatório de resultado de divulgação, que não tem no FAC. Né? Então, a prestação de contas melhorou, até ampliou, né? Com relação à prestação de contas do FAC. A LIC veio para trazer várias mudanças boas assim, para o FAC. Muita coisa melhorou com relação à LIC. Vou falar hoje em dia, vou falar agora, inclusive, de prestação de contas. Um dos principais problemas, né, a maioria dos projetos, né, que eram aprovados nos editais do FAC eram por conta dos orçamentos, né? Os projetos tinham que ter pelo menos 3, o que não fosse utilizado da tabela da FGV, que a gente vai falar amanhã da tabela da FGV, para quem não tem familiaridade, das tabelas da FGV, né? Quem não usasse a tabela tinha que usar pelo menos 3 orçamentos. E esses orçamentos tinham que ser em papel timbrado, com carimbo, assinatura. E aí era uma coisa muito triste, assim, porque eu já conhecia, eu já fazia projeto do FAC, né? Antes de entrar no FAC. E aí, quando eu entrei, eu vi como uma coisa cruel, assim. Quando a gente vai analisar projetos na admissibilidade, se a gente clicasse em cima do orçamento e aparecesse um quadradinho em cima da assinatura, quer dizer que aquela assinatura foi aposta depois do orçamento. Pegava o orçamento, a pessoa pegava a assinatura e colocava lá, né, como imagem. E aí você clicava, aparecia como imagem, né, assinatura. E aí esse orçamento era desqualificado. Se a pessoa não tinha 3 orçamentos, caía a rubrica. Se ela tinha mais de 25% de glosa, né, que é retirado do orçamento, o projeto era inabilitado. Então, esse era o principal problema de todo o projeto que era pensado para o FAC, era fazer orçamento, ter cada gasto em 3 orçamentos. Imagina a quantidade de orçamento que um projeto tinha que ter, né? Se você não usasse a tabela da FGV, e na época a tabela da FGV era mais rigorosa, você tinha que usar o que tinha lá, do jeito que tinha lá. Hoje em dia, não, ela é um parâmetro, graças à LIC. Aí a LIC também implementou usar só um orçamento no começo ao invés de 3. A LIC implementou a atualização da tabela da FGV pelo IPCA. Eu posso dizer particularmente, quando eu entrei na Secretaria de Cultura, eu sugeri que fosse feita a atualização da tabela da FGV pela inflação, pelo índice inflacionário. Na época não foi aceita a minha sugestão, e depois a LIC conseguiu pelo IPCA. Né? Então a LIC trouxe várias melhorias aí. Graças a LIC não precisa mais apresentar 3 orçamentos. Graças a LIC a tabela da FGV pode ser corrigida em até 40%, 50% agora pelo IPCA, mas tem que ser feito o cálculozinho
tabela oficial do IPCA, do Banco Central, né? E graças ali que também hoje em dia você pode usar até orçamento de internet. Eu estou falando mesmo de orçamento, a gente vai falar mais amanhã, né? Mas entrar mesmo na parte de prestação de contas, que é um problema na prestação de contas, né? As pessoas também não apresentavam notas, né? E tem alguém pedindo para entrar aqui, Ana Carolina. E aí era um dos problemas também, mas eu vou deixar para falar mais essa parte de orçamento amanhã. Estava dando um tempinho, já falando do assunto também, mas dando um tempinho para mais pessoas entrarem, né? Então, eu vou agora só... Boa noite, Ana Carolina. Vou começar só a fazer uma breve revisão do conteúdo de ontem, tá? Como eu falei. Ops, aconteceu aqui, então estou conseguindo compartilhar. Já está aqui. Já estão vendo aí na tela? Luana, já está vendo aí na tela os slides? Já sim, já sim. Tá. Obrigado. Então já está para todos. Vou baixar aqui o chat. Lu, se alguém pedir para entrar agora, você entra, atende por sair, tá? Então tá, ontem nós falamos da parte de gestão de projetos, vou só fazer uma revisão rápida, né, para quem não teve ontem, né, falei da Constituição Federal, da liberdade de criar e se expressar, que isso é constitucional, que ninguém pode proibir o fazer artístico, porque a gestão cultural está muito ligada ao artístico, né? A gente tem que defender isso como gestores culturais, que a gente tem isso, que é um direito constitucional e que ninguém pode impedir isso, apesar de tentativas de censura e de licença que a gente está tendo aí, né? Em projetos no Poder TEMU e outros projetos aí né, que queriam proibir de acontecer, de caricaturas, né? De caricaturas de desenhos, né? De desenhistas que fizeram críticas aí ao presidente, ao governo, e tiveram trabalhos censurados, ou seja, é um absurdo querer voltar à censura, né? Até inadmissível, é inquestionável isso. E aí, falando, então, da liberdade de expressão, que é uma cláusula da Constituição, falamos das definições das suas culturais, eu não vou repetir o que falamos ontem, tá? Mas falamos das 3 definições básicas, uma que não fala que gestão não difere muito da produção, e que são apenas termos diferentes, né? Que tem alguns autores, como Zubiria, Abelo e Tabares, né? Em seu trabalho, em sua publicação, falavam isso. Tem também a definição, que a segunda abordagem ela é mais no meio termo, com a Luana também falou na oficina dela de produção. Atende também a denominações anteriores, de produção, de ideias de gestão, né? Mas elas confundem produção, mas que a gestão ela é mais ligada também à parte da área econômica, né? E do mercado também. Mas que ainda assim, né, a gestão cultural não pode de forma nenhuma ter essa ingerência com relação ao fazer artístico, né? Isso é sempre muito importante a gente falar. O gestor cultural ele não é dono do projeto, ainda que ele seja elaborador, que ele seja gestor, como eu faço elaboração, gestão da maioria, todos os projetos que eu faço elaboração, eu faço gestão, mas eu nunca vou poder interferir no fazer artístico, tá? Isso aí a censura realmente não é permitido. Então, isso aí é uma fonte de uma tese de mestrado, né, da Maria Helena Cunha, lá na Bahia. E a última definição que me aproximo mais, que é contrária às anteriores, né, que depende da terminação de gestão cultural, está mais ligada às transformações que foram nos últimos anos, da economia criativa, do artista que se transformou em produtor e do produtor que se transformou em gestor, e que ele tem que cuidar de tudo do projeto, inclusive da parte de sustentabilidade, da parte de acessibilidade também, tem que saber que tem tantos projetos, né, na viabilidade econômica, ou seja, ele tem que cuidar de todo o projeto, inclusive pensar em formas de se fomentar os projetos que ele cuida, né, se espaços culturais que ele pode gerir, como é que esses espaços podem ter fomentos, podem ter projetos fomentados, incentivados, ou fazer crowdfunding, descobrir formas dos projetos poderem se manter, né? Isso tudo é papel do gestor. A Carol Pérez, que está formando em gestão cultural lá em Portugal, esteve aqui ontem com a gente, para quem não estava aí ontem, a Aline, né? Para quem não estava. E ela falou da diferença também do gestor e do produtor, e aí ela citou que o gestor cultural é aquele que apaga incêndio. Eu até um pouco discordei dela e falei que, para mim, quem apaga incêndio mesmo é o produtor, né? Que tem que estar lá em loco nos projetos, e quando dá algum problema é ele que vai ter que resolver. Mas falei de um exemplo claro, clássico, que aconteceu comigo agora, semana passada, no Festival Buraco Jazz, que a gente estava com tivemos um produtor muito profissional, muito competente, e, de repente, a última banda que ia se apresentar não chegou, porque teve problema de transporte, não conseguiu chegar,
e ele me ligou 11, a banda ia entrar às 11, ele me ligou 10h30 da noite, dizendo, olha, a banda não vai conseguir chegar e eu estou aqui, e agora? O que a gente faz? Né? Então, eu tive que interferir como gestor no projeto mesmo, fazer o que ia ser feito. Ele poderia até fazer, mas talvez a atitude dele pudesse prejudicar no momento da pressão de contas. Então, foi certo dele consultar o gestor do projeto para dizer qual era a atitude que a gente deveria tomar. Né? De falar, olha, para falar para a banda que vocês não podem participar, eles vão ter que dar um documento dizendo que não foi responsabilidade do projeto, que eles não conseguiram chegar no projeto, e a gente vai colocar outra banda para encerrar e vai justificar isso para o público, para o projeto e para a Secretaria de Cultura, que foi um imprevisto que não teve como remediar. Né? Isso o gestor também tem que fazer. Então, se existe incêndios na execução do projeto, quem vai apagar esse incêndio é o produtor, lá em loco. Se esse incêndio sobrepõe a execução em si, ela pode prejudicar o projeto, ela pode prejudicar a pressão de conta do projeto, né, porque faz parte do objeto, os 10 bandas, só para 9, e aí ele tem que realmente falar com o gestor do projeto, e ele fez o certo e a gente conseguiu contornar a situação. Né? Mas é isso. Então né, no sentido geral, ser gestor cultural não é só gerenciar, mas também planejar, né? Ou seja, cuidar de todo o fazer artístico, de como esse fazer artístico pode estar sendo provido, né? De que meio, mas sem interferir no fazer artístico. Ele tem que fazer a gestão, mas ter autonomia para fazer a gestão, mas sem interferir na liberdade, né? Na independência dos projetos culturais, dos processos culturais, né? Que são geridos, claro. Então, falando bem rapidamente sobre gestão, a gente falou sobre isso ontem, né? Falando das funções do gestor cultural, que é muito importante que você tenha um gestor no projeto, porque todo projeto tem mérito cultural, analisa, capacidade de gestão. Capacidade de gestão é mais do que ter um gestor administrativo financeiro, toda equipe técnica e artística. Mas o gestor cultural, gestor administrativo, gestor financeiro, é um dos itens específicos de análise de mérito cultural. Então, por exemplo, o FAC permite até 15% do projeto seja pago para gestão, porque ele entende que tem que ter um gestor. Né? A LIG também permite que até 20% do projeto seja pago para gestão. Se você não tem um gestor, seu projeto já está capenga. Né? No FAC teve uma pergunta ontem se o proponente, o beneficiário, poderia trabalhar como gestor, apesar de a responsabilidade final ser dele, porque ele assina o contrato, ele recebe recurso público, mas ele não pode atuar como gestor administrativo e financeiro. Isso é uma das funções negadas ao beneficiário, né, ao proponente. Ele não pode trabalhar na gestão, na divulgação e na elaboração. Exatamente porque tem que ter a pessoa que entenda de elaboração, apesar de que muitos beneficiários, proponentes entendem de elaboração, mas como até 2013, quando eu entrei no FAC, 70%, 80% dos projetos eram inabilitados por má elaboração, né? Então, tinha também isso que os proponentes não podiam elaborar, tinha que ser uma pessoa especificada, né, técnica para fazer isso. Até porque realmente tem que ter outros técnicos, a gente tem que conhecer os limites percentuais, pode, que não pode, né? O que tem que ter no projeto. Então, a gestão cultural, desde a gestão administrativa e financeira de orçamento, passa também pela gestão de pessoal, gestão de marketing, você tem que saber quem vai fazer o que na parte de comunicação, como vai ser feito, você não vai fazer, mas você tem que saber o que vai ser feito, né? Relações públicas, por exemplo, nesse projeto do Museu do Catetinho, que é o nosso projeto, tem uma exposição online, né, com uma maquete 3D do Catetinho. Eu gostaria muito que quem não conheceu, conhecesse, né? Pedir para ela mais uma vez por o site aí no bate-papo, que amanhã é o último dia de oficina, última oficina, né? Então, se puder pôr de novo no chat. Então, por exemplo, agora nesse período de pandemia, a gente teve que falar mesmo à distância, né? Tanto eu quanto a Luana, que é a produtora, tivemos que falar com a gestora do Museu do Catetinho, que a gente ia fazer a exposição lá, mas não ia fazer a exposição lá. Né? Que a exposição estava prevista para ser feita presencialmente, mas como não tem como a gente fazer presencialmente, a gente ia fazer online, mas com uma maquete do Catetinho. Imagina isso, né? Uma área tombada, né? Um museu que é um museu público, você vai fazer uma exposição online com uma maquete digital e eles falaram, não autorizo, isso está errado, não é desse jeito, você não pode reproduzir a maquete de Catetinho sem autorização, pedindo todos os problemas. Então, além da parte de produção, eu também entrei em contato pessoalmente com a gestão e eles adoraram, estão compartilhando quase que diariamente no Instagram do Museu do Catetinho, a exposição, as telas,
né? Ela falou que está apaixonada pela exposição, então é bom a gente ter essa relação pública também, né? Hoje estive numa reunião com o BRB, eu não faço captação, mas eu vou ser gestor do projeto, então eles acharam importante estar presente para falar sobre o que teria ter no projeto, né? E aí eu tive que ir lá no BRB, apesar de não gostar de captação. Inclusive, eu tive a possibilidade, hoje eu tenho que falar, gente, que foi quase uma catarse para mim. A gente conversando lá, o BRB informou que vai lançar um edital ainda esse ano, né? Porque o BRB agora está cuidando das feiras também, da Feira da Torre, de outras feiras. E eu falei, vem cá, mas deixa eu tirar a dúvida. O edital que vocês vão fazer é como o edital do ano passado, do ano atrasado? As pessoas vão ter que executar o projeto primeiro para depois receber? E aí eles disseram sim, a gente só faz editais assim, porque é uma norma do Tribunal de Contas. E eu falei, olha, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que falar coisas com vocês enquanto gestor cultural que trabalha do outro lado. E isso inviabiliza muitos projetos, né? E eu estava numa reunião de captação, fala isso, o pessoal cresceu o olho para mim assim. Eu falei, me senti com a alma lavada, eu queria falar de perder muito tempo. Né? Que é um absurdo você fazer um edital que você tem que executar todo o projeto, pagar tudo, para depois ser reembolsado. E o BRB ainda se permite o direito de glosar algum pagamento que tenha sido feito, né? Por conta de nota, que a gente vai falar hoje, por conta de documento errado. E aí a pessoa fez o projeto, gastou, depois não tem como receber, ninguém tem nem dinheiro para gastar, né? O dinheiro, como acho que a Celi falou ontem, tem que ter muita carta na manga, né? Muita bala na agulha para poder fazer um projeto com recurso próprio. Então, eu falei isso hoje para eles, espero que isso ressoe lá dentro, né? Eles poderem rever os critérios. Eles falaram que é norma do Tribunal de Contas, que não tinha como alterar, e realmente o Tribunal de Contas interfere muito, né, no regulamento jurídico, de fomento, de incentivo, de patrocínio, né, dinheiro público, né, isenção fiscal também deixa de pagar imposto, aí eles interferem até enquanto puder. Então, falando das funções de gestão cultural, né, ele tem o papel de fazer com que a cultura seja contemplada por diversas formas, né, fomento, incentivo, captação direta, crowdfunding, ou como seja, e para diversos segmentos culturais distintos, né? Eu, como gestor cultural, trabalho com todas as áreas. Eu faço principalmente projetos de música e projetos de capacitação, mas já trabalhei com projetos de literatura, de artes plásticas, que eu estou fazendo agora, artes visuais, de fotografia, de vários tipos de projetos, né? Então, é isso. Ontem nós falamos da função do gestor, aqui. Em relação ao fazer artístico, o gestor também ele pode passar por esse campo artístico, ele pode atuar no campo artístico dos projetos, ele vai atuar no campo artístico, mas ele não vai interferir no fazer artístico, né? Ele tem que se preocupar com a gestão dos públicos, não só o público que vai participar do evento, potencial presencial, mas principalmente o público, até principalmente mesmo o público interno, né? Se eu sou gestor do Ponto de Cultura Valdir Azevedo, lá da Vila de Brasília, eles são meus primeiros clientes, né? Claro que tudo que a gente vai fazer com o público externo, mas eles são meu primeiro público. Então, tem primeiro que saber qual a necessidade deles, né? O que eu preciso fazer para ajudar eles, ajudar o Ponto de Cultura para poder desenvolver as atividades artísticas, né? E aí, fazer isso, ter contato com órgãos públicos, com empresas privadas, né? Ou seja, fazer esse meio de campo como gestor cultural. A mediação cultural, né? Ou seja, que é esse papel que eu estou fazendo aqui, que a Luana está fazendo também lá no SESC, né? Que é o papel de educador do gestor, na produção de sentidos, na produção de conteúdo, no compartilhamento de ensinamentos, na troca de informações. Tudo isso também é mediação cultural, que o gestor cultural ele também está apto a fazer, né? O produtor também, mas o gestor principalmente, porque além da parte prática, né, do conhecimento, do know-how de fazer, saber fazer, né, que o know-how é saber fazer, também tem a parte do gestor, normalmente ele tem a parte teórica, ele tem a parte acadêmica, que permite mais que ele possa estar passando esse conteúdo. Eu sou pós-graduado em gestão cultural, então acho que eu posso falar um pouco sobre gestão com o conteúdo que eu fiz da minha pós, inclusive. E a curadoria, a Luana pode até falar um pouquinho, né, Luana, aí sobre curadoria, que é a opção por determinada programação. Essa programação está mais de acordo com a linha curatorial do SESC, a Luana é coordenadora do SESC agora, cultural, né, e tem que ter esse lado crítico também, mas, claro, ela não vai interferir no que os artistas vão fazer. Tem esse poder de fazer curadoria, de selecionar projetos, né? De selecionar quais os melhores projetos. Mas depois do projeto selecionado,
ela não vai falar, olha, Marcelo, mas eu não quero, como já aconteceu comigo também, né? A gente tem um patrocínio da LIC e a empresa chegou para mim e falou, mas eu não quero projeto assim, eu quero que você faça projeto assim, assim, assado. Eu falei, não, mas não foi esse o projeto que eu apresentei, né? E disse, não, mas você pode continuar fazendo o que você já faz, a gente vai te pagar para você fazer isso, aquilo. Isso é ingerência, tá? O gestor público nunca pode fazer isso, o gestor cultural também nunca pode fazer isso. As empresas se acham no direito de fazer, né? Então, infelizmente, a gente tem que mudar essa filosofia. Hoje eu tive a possibilidade de falar diretamente com o gerente de marketing do BRB, falou, olha, isso não é legal, você faz um edital para poder reembolsar, muitos bons projetos não vão acontecer, porque não tem como acontecer. Então, inviabiliza muitos bons projetos, né? E eles ouviram isso de uma pessoa que está aqui fora e tiveram que engolir seco. E ele justificou que era uma norma do Tribunal de Contas. Ele falou, mas se você convencer o Tribunal de Contas, a gente pode mudar, né? Mas é claro que isso é política interna também, né? Se eles quisessem, eles poderiam... até falei, olha, consulta o seu departamento jurídico para ver por que tem essa determinação, vocês não podem mudar, né? Como a gente fez isso no Secretaria de Cultura várias vezes, para poder registrar a tabela da FGV, teve que consultar o departamento jurídico, para, em vez de 3 orçamentos, poder um só, teve que consultar o departamento jurídico da Secretaria de Cultura. Então, os departamentos jurídicos das empresas e dos órgãos funcionam para isso, né? Então, só fazer uma pergunta, Lulu, você está me vendo ou está só vendo o slide? Eu estou te vendo no cantinho, no canto da tela, no centro, o seu slide. Tá, porque a água está acabando, eu falo para caramba e ia pegar mais água. A água está acabando, eu estou morrendo de sede. Gente, fez um calor aqui em Brasília hoje, quem está aqui em Brasília, acho que a maioria das pessoas, né, que está fora do comum, assim. A gente teve um períodozinho pequeno de chuva, fortes, né, porque já estava uma seca muito grande antes, e aí parece que agora ficou mais abafado ainda, então tô falando com o ventilador grudado aqui em mim, tomando água gelada, mas como a gente fala muito, a boca fica seca também. Então, Luana, se você puder falar só rapidamente, né, dessa parte de como o gestor cultural pode atuar nessa parte de curadoria, se você puder dar claro o exemplo certo que você está fazendo agora, né, curadoria de projetos, só para dizer como o gestor cultural atua efetivamente, né, nessa área e como é importante ter uma formação de gestão cultural. A Luana tem mestrado na FGV em gestão de projetos, né? Então, se a Luana quiser falar um pouquinho também, eu agradeço. Enquanto eu tomo uma água aqui. Claro. Bom, um curador, né, um gestor nessa posição de curador, ele precisa, a priori, entender, né, conhecer não só das estruturas, né, das estruturas organizacionais de um projeto, mas ele precisa também entender de arte, né, entender de espetáculos, de composições de cena. E, enfim, eu acho que uma das questões que eu tenho visto nessa experiência de curadoria é que uma questão muito, muito séria e de responsabilidade do curador e do gestor nessa posição é de entender o projeto como um todo, né? Selecionar espetáculos, selecionar artistas que se encaixem na programação, né, desse distinto projeto, desse distinto festival, no qual, ou edital no qual se encaixam. E tem uma questão que é muito séria, que é a questão da preferência, do gosto pessoal, que é uma coisa que a gente tem, é inerente, né? Faz parte da gente, tá em nós, o nosso gosto pessoal, mas isso precisa ser, né, muito bem balanceado na hora né, de você definir ali né, uma orientação, um norte para aquele projeto, se ele é um projeto que está aprovado, se ele é um projeto que não está aprovado. Isso vai muito além do que o gosto pessoal diz. Aliás, eu digo que o gosto pessoal precisa estar longe, mesmo que seja assim, algo complexo. Então, realmente é um lugar onde o gestor, né, às vezes se encontra, o da curadoria, que traz a gente, transforma a gente às vezes como um papel em branco, né? Como a gente precisa tirar também questões que a gente traz como vícios ou como gostos e olhar para aquele projeto de forma responsável, de forma madura
entendê-lo como um todo, entender se é um projeto que tem qualidade artística, se é um projeto que é de possível realização, né? Então, enfim, se você tiver alguma pergunta, Marcelo, mais direcionada em relação à curadoria, mas em termos Não, não, gerais... sim, inclusive você falando isso agora, eu lembrei que a gente tem que selecionar os projetos, né? Eu sou parecerista de cultura também de 4 estados brasileiros, né? Já falei, eu acho, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de Pernambuco. E quando nós somos pareceristas de cultura, a gente faz análise de mérito cultural, mas na verdade a gente tem que fazer essa seleção também, né? E é isso, assim, a gente tem que se preocupar muito em deixar nosso gosto pessoal de fora. Então, assim, a gente tem que analisar com um olhar técnico, né? Com um olhar mesmo qualificado para que o edital está pedindo, quais os critérios de análise meritoral, se aquele projeto atende ou não, atende mais ou atende menos, né? Por exemplo, eu fui parecerista de Pernambuco e eu analisei um projeto lindo, 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 lindo. Eu fiquei apaixonado no projeto. Só de ler o projeto e analisar, eu fiquei apaixonado. E aí, são 4 pareceristas, né, que fazem um grupo de análise. E aí, depois, no final, a gente fala as notas, né, que a gente deu e tudo. E aí, se tiver algum empate, se tiver alguma discordância, a gente tem que debater entre os pareceristas para chegar no consenso. E esse meu projeto ficou empatado com outro projeto muito bom, né? E aí, no debate, eu entendi realmente que, apesar do projeto que eu analisei ser muito bonito, está muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem argumentado, né? E ser um projeto artístico mesmo de relevância, tinha um outro projeto que tinha muito mais a ver com a identidade cultural, né? Não só de Recife, de Pernambuco, do Nordeste, que era um projeto que falava sobre Lampião, Maria Bonita, outro projeto não que eu analisei, e que tinha muito forte esse negócio de identidade cultural. E era um dos critérios de análise do mérito cultural deles, né? O fortalecimento da identidade cultural. Então, eu tive que abrir mão do projeto que eu analisei, que eu gostaria muito que fosse aprovado, que fosse contemplado, mas que ele chegou numa hora que ele sofreu empate, eu tive que falar, não, então, tudo bem, eu concordo que, segundo os critérios que nós analisamos, né, a gente tem que levar em consideração, talvez o projeto esteja mais de acordo com os critérios. Mas com dor no coração, assim, porque eu queria que o projeto fosse contemplado realmente. Não conhecia o projeto, não conhecia ninguém do projeto Claro, mas é isso, a gente não, claro, a gente não vai deixar de gostar mais ou gostar menos de um outro projeto ou outro. A gente não pode deixar essa interferência interferir na análise do projeto. Isso também é a ingerência, né, que a gente pode ter com relação à curadoria. Obrigado, Lulu. Lulu, tem muito orgulho, Lulu, estar com a gente aqui como produtora do projeto. Já falei, Luana, né, formada em UNB, formada na UNB em artes cênicas, tem mestrado na FGV em gestão de projetos, professora da Universidade Aberta do Brasil, agora é coordenadora do SESC, tem um currículo gigante aí. Eu tenho muito orgulho de ter ela aqui sempre com a gente, sempre trocando. Eu troco muito figurinha com ela fora da aula, né? A gente conversa muito, assim. E é uma pessoa que eu levo muito em consideração também tudo que ela fala. Bom, então, só encerrando a parte de gestão cultural, que já tomou uns minutinhos da aula, né? Falando dos princípios que o gestor cultural tem que levar quando ele vai analisar qualquer projeto, seja na parte também de admissibilidade, seja na parte de mérito cultural, ele tem que seguir esses princípios, né? Tratamento igual aos fornecedores, a administração só pode fazer o que a lei determina, né? O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que a gente chama de LIMP, né? Que é a primeira letra da legalidade, impessoalidade, moralidade. Quem estudou para concurso sabe que isso aí faz parte da lei de serviço público, né? Então, é isso. A gente tem que ter muito cuidado com as regras que seguem, né? E aí, vamos partir agora para a parte efetivamente de prestação de contas. Começar pelo regulamento básico do básico. O que eu vou falar aqui, provavelmente todos vocês sabem isso de cor salteado. Mas eu vou, dentro de cada itemzinho desse, eu vou falar, né, qual o risco que pode ocorrer, né, quais os casos que já ocorreram, que já tiveram para prestação de contas. Se alguém quiser fazer uma pergunta com relação à prestação de contas, né? Então, isso aí tudo eu usei para elaborar o manual de prestação de contas do FAC. São regras básicas, mas que a gente teve que elaborar um manual de prestação de contas. Só foi elaborado um, que eu tive o prazer de elaborar no FAC, porque as pessoas não sabiam as regras básicas mesmo. Então, as pessoas chegavam lá e falavam, mas eu não sabia que tinha que fazer isso, eu não sabia que não podia fazer isso. E, realmente, ela não teve um treinamento, ela não teve
a Secretaria de Cultura dava um papel impresso com as regras pela lei, e ninguém lê, e quando lê não grava, né? Então, a gente criou um manual de prestação de contas que ficou no site do PAC de 2013 a 2015, quando foi mudado o decreto do PAC. E depois, posteriormente, também a LOC, que é a Lei Orgânica de Cultura, né, que é a lei mãe de todas as áreas de fomento, incentivo, tudo dentro da área de cultura de Brasília, ela vai ser regida agora pela LOC, que é a Lei Orgânica de Cultura. O gestor cultural também ele tem que conhecer a LOC. Não adianta só conhecer o PAC, só conhecer a LIC, e ele tem que conhecer a LOC também, porque vai interferir diretamente. Inclusive, eu convidei a Raquel Piraciaba, que foi quem ficou que eu treinei para ficar no meu lugar na prestação de contas do PAC, e depois, quando a LOC foi aprovada, ela estava na prestação de contas do PAC, e ela passou por todo esse trâmite. E aí ela pode dizer bem, com muitos detalhes, né, todas as mudanças que a LOC trouxe. Uma delas foi muito benéfica para todos nós, né, que cada beneficiário, cada pessoa só podia executar um projeto ao mesmo tempo. Independente do valor do projeto, se fosse 50, de 100, de 120, que era o teto de pessoa física, agora é 200, né? Cada pessoa só podia executar um projeto de cada vez. Tinha que executar, prestar contas e esperar a prestação de contas ser aprovada para ela poder executar outro. E agora, com a LOC, uma das principais mudanças foi essa. Cada beneficiário, cada proponente pode executar 2 projetos ao mesmo tempo. Não precisa prestar contas, esperar para aprovar para executar outro. Mas, claro, deixa a condição de que não ultrapasse o limite de pessoa física e de pessoa jurídica. Hoje, o limite de pessoa jurídica é 200 mil, perdão, o limite de um projeto de pessoa física é de 200 mil. Não confundir limite de projeto de pessoa física com pressão de contas simplificadas, tá? Pressão de contas simplificadas, a gente vai falar hoje, projetos até 120 mil, não mudou isso ainda, né? Onde é dispensada a prestação de documentos fiscais, nota fiscal, RPA, pagamento de impostos, é dispensada, mas não é desobrigada. Então, a pessoa tem que guardar tudo. Eram 5 anos, agora a Receita Federal manda guardar por 10 anos, desde 2018 ou 2016, não lembro agora. Passou para 10 anos, então tem que ter. Primeira regra básico do beabá da prestação de contas, e eu falo isso para todo mundo, e isso é necessário, primordial, né? A Luana pode falar isso aí, qualquer pessoa que tenha experiência com o projeto pode ter que falar. Tem uma pasta do projeto e guarde tudo dentro dessa pasta. Absolutamente tudo. Cópia de cheques, canhoto de cheques, cópia de notas fiscais originais, recibos, pagamento de impostos, extratos, comprovação de clipagem, licenças que você precisou para o projeto, qualquer coisa que seja ligada ao projeto, direto ou indiretamente, tem que ter nessa pasta, porque você executa, a gente está executando o projeto agora, esse projeto é a última aula da última oficina amanhã, ainda vai ficar à exposição no site, mas a gente já vai prestar contas desse projeto agora em outubro, sabe lá quando a Secretaria de Cultura vai analisar esse projeto. Então, se daqui a um ano ela analisar esse projeto, e ela me pedir, olha, mas está faltando isso aqui, eu vou falar, pô, mas agora como é que eu vou conseguir isso um ano depois? Eu nem sei mais onde é que está a pessoa, né? Foi um prestador de serviço que eu contratei na época, como é que eu não tenho contato com ele? E vira, você tem que ter isso tudo guardado e arquivado na pasta do projeto, né? Então, primeiro princípio básico de uma boa prestação de contas, abra uma pasta do projeto e guarde tudo dentro da pasta, absolutamente tudo, preferencialmente de forma organizada, né? Separado ou por profissional, por funções, ou separado realmente cheque, extrato, cheque, nota fiscal, RPA, pagamento de imposto, o extrato, tudo direitinho, né? Para não ter problema. Então, a primeira dica básica, lógica, mas que é fundamental, é isso. Tem uma pasta para guardar todos aqueles do projeto. Não deixe de pedir a nota fiscal e o RPA, ou a nota fiscal e o recibo, no momento que você está pagando, no máximo no dia seguinte. Vou dar um exemplo clássico agora, né? A Luana vai até brigar comigo, que ela é produtora do projeto. Eu falei, Lu, mas a gente terminou a sua oficina, a minha oficina, e eu te paguei, eu me paguei, mas eu não lembro se eu fiz a nota. Eu fiz a nota, eu já te mandei. Então, assim, é um absurdo. Mas essa correria a gente acaba esquecendo. E não pode, assim. É uma coisa que a gente não pode realmente tem que estar acompanhando de perto, né? Fazer as notas. Assim que faz o pagamento, tem que fazer a nota. Hoje aconteceu outro caso clássico. Estou parado aí, mas eu vou passar rapidinho por isso aí.
o buraco de ES que já foi executado semana passada, vai começar a prestação de contas, e o sistema de emissão de nota fiscal avulsa, que é o SEMPA, da Secretaria de Fazenda do DF, está com muito problema. Todo mundo está com problema, ninguém está conseguindo emitir nota, e quem perdeu a senha não está conseguindo recuperar, porque a Secretaria de Fazenda está fechada, e eles não recuperam pela internet. Então, muita gente que tem e-mail não está conseguindo fazer nota. E aí as pessoas entram em contato comigo e falam: Marcelo, não estou conseguindo emitir nota, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Então, tem que fazer um RPA, que é Recibo de Pagamento de Autônomo, a gente vai falar mais na frente. Tem que fazer RPA, obrigatoriamente tem que descontar impostos. Aí a pessoa fala: não, mas se eu fizesse nota, eu não ia ter que descontar esse imposto, mas se for RPA, tem que descontar. Não, mas eu não posso fazer a nota depois. Olha, eu posso esperar a nota até amanhã, né, o último dia do mês. Eu não posso esperar para você fazer a nota no mês que vem. Você paga no mês de outubro, você não pode fazer a nota no mês de novembro. Um dia, 2 dias, né? Alguns dias a gente pode até justificar. Eu falei: ó, dá print lá, de quando você vai emitir a nota que está com problema, me manda, para eu poder justificar, inclusive, o atraso da sua nota, mesmo o atraso do RPA. Então, são coisas que acontecem no dia a dia mesmo, né? Então, assim, tem isso tudo organizadinho, porque a primeira regra básica é uma boa prestação de contas. E também, um dos principais motivos de falha na prestação de contas, falta de apresentação de documentos, né? E aí, depois passou 1 ano, 2 anos, antigamente demorava 2 anos, um projeto por 2 anos para ser analisado. Eu entrei na Secretaria de Cultura em 2013, tinha projeto de 2008 sem ser analisado, né? Então, a gente fez um mutirão mesmo para poder analisar todos os projetos com mais de 3, 4, 5 anos, para poder zerar esse déficit, para a gente começar a analisar os projetos mais recentes. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho, foi um trabalho de equipe, não foi de várias pessoas, não foi só meu, mas que nós conseguimos zerar. Então, em 2013, a gente acabou o ano de 2013, só em 2011 e 2012. A gente tinha desde 2008, né, atrasado para análise. Então, ainda assim, às vezes demora 1 ano, 2 anos para analisar, porque não tem equipe, né? Agora, principalmente, os projetos todos estão com pressão de conta suspensa, todos a execução, a pressão de contas parcial, que tem que ser quadrimestral, que é o primeiro item que a gente vai entrar agora, né, no FAQ, tanto na LIC, tem que ser quadrimestral. Ela está suspensa devido à pandemia, porque não tem ninguém para analisar, e não tem ninguém para separar essa documentação, senão o protocolo receber centenas de documentações e não vai ter que nem separar essa documentação. Então, estão suspensas as elaborações de relatórios quadrimestrais de todos os editais do FAQ, desde o Carnaval, editais de 2018, 2017. Então, suspensa, porque são 2 anos de execução. Se a pessoa não entregou ainda relatório quadrimestral, né, ela está dispensada de apresentação de relatório quadrimestral durante a pandemia, mas se o projeto já terminou a realização, ou se o projeto já está no prazo de entrega oficial da prestação de contas, que são até 45 dias após o término do contrato, o contrato acabou faz 2 anos, você tem que obrigatoriamente entregar a prestação de contas até 45 dias. Esse prazo não está suspenso, então a gente tem que entregar a prestação de contas se o projeto já acabou ou se já passou 2 anos do projeto, né? Então, o primeiro item aí cabe ao beneficiário, né, quem assinou o contrato, quem apresentou o projeto, elaborar relatórios quadrimestrais de acompanhamento de execução, né? Isso é obrigatório, o FAQ, inclusive, dá advertência e dá multa se houver atraso em mais entrega em relatório, se tiver de mais de 1 dia de atraso. Eles contam por dia, né, de atraso. Dá advertência e pode dar multa. Se a pessoa tiver 2 advertências no mesmo ano, ela fica impossibilitada de assinar contrato por 1 ano com o FAQ. Então, isso é coisa simples, mas é muito importante, tá? O relatório final, como eu falei agora, de acompanhamento e avaliação do projeto, que deverá ser encaminhado ao FAQ no prazo de 45 dias, contados da conclusão do projeto ou do encerramento do contrato, que é de 2 anos. Por que eu coloquei 30/45? Até 2015 eram 30 dias. A partir do decreto de 2015, e depois com a vigência da LOC, formalizou que seriam 45 dias contados da conclusão do projeto ou da última ação do projeto ou do término do prazo de contrato, contratual com 2 anos, né? Então, os relatórios de acompanhamento, tanto os parciais quanto o final, devem ser acompanhados de toda a documentação que você guarda na pastinha, tudinho lá, das etapas de registro, das etapas de realização do projeto, pré-produção, produção, pós-produção, né, fotografia, vídeo, você não vai gravar o vídeo, claro, no HD, no pendrive, no CD, no DVD, materiais de imprensa, clipagem, como eu falei, né,
E aí tem que ter um relatório descritivo do projeto, que é a descrição do evento, do histórico, né, do que aconteceu, inclusive a sua repercussão, né, o público atingido, o resultado obtido, o resultado que se pretendia obter, não teve por causa disso. O projeto do Guará do Jazz pretendia ter um público de aproximadamente 2.000 pessoas, e agora a gente fez online. Então, óbvio que a gente não teve esse público, mas foi por conta da pandemia. Esse projeto de exposição seria no Capetinho. A gente previu uma média de 1.000 pessoas, né, nos 30 dias, que é o público que mais ou menos frequenta o Capetinho. E agora a gente pode, em contrapartida, a gente pode fazer exposição online que está na internet para o mundo inteiro. Então, né, muito mais do que isso para poder assistir a exposição. E as oficinas eram, como iam ser feitas consecutivas, corridas, cada oficina ia ser um dia, durante uma semana. Então, iam ser para 20 pessoas, somente 20 pessoas fazer as 5 oficinas, né? Pelo Zoom, a gente abriu para no mínimo 20 pessoas por oficina. A gente só fechou a inscrição quando a gente tinha no mínimo 20. Então, a gente pode atender muito mais pessoas, atendemos no mínimo aí 100 inscritos nas 5 oficinas, quando a gente ia atender pelo menos 20. Então, isso tem que constar no relatório de prestação de contas também. O resultado foi muito maior, né, pelo menos de público, de inscrição, foi muito maior do que a gente ia passar inicialmente. Tudo isso é importante, porque se, por exemplo, eu quiser apresentar esse mesmo projeto no que vem, ou no outro edital, eu posso colocar o nome do projeto, ano 2, por exemplo, ou segunda edição, e falar, na primeira edição, o projeto tinha previsto ser realizado por 30 dias no Capetinho, para 1.000 pessoas, e ele foi realizado, está sendo até hoje na internet, Rádio Eterno, enquanto tiver o site, e já foi visualizado por mais de não sei quantas mil pessoas, né, até eu apresentar o próximo projeto. E as oficinas eram para uma turma de 20 pessoas, a gente atendeu mais de 100 pessoas. Então, isso tudo é vantagem que você pode contar no relatório final do seu projeto. Você também vai guardar na pastinha lá, relatório final, relatório descritivo, financeiro, e vai pôr na pastinha, porque você pode usar isso na elaboração do próximo projeto. Falando uma coisa agora, que esse material já tinha elaborado ele antes, né? Desde 2018, o FAC ele implementou um terceiro relatório de prestação de contas. Sempre foi um relatório descritivo, né, das ações, descrever as ações do projeto, e um relatório financeiro, né, que era a planilha financeira do projeto, dos pagamentos. E agora ele tem um relatório, desde 2018, um relatório de resultados, né, que é um relatório muito mais detalhado de cada ação, o que foi feito em cada ação, qual o público de cada ação, o que aconteceu de previsto no projeto naquela ação, quem trabalhou naquela ação, estava na pilha orçamentária. Então, a gente tem que tomar cuidado também, que esses relatórios são obrigatórios, tá? Se alguém tiver dúvida também, eu estou aí para responder. Então, é isso. Assim, o beneficiário tem que elaborar relatórios quadrimestrais passíveis de advertência, caso atrase até um dia, pode ter advertência já, e passível de multa, caso atrase vários dias, né? Ou seja, e mais de um relatório é passível de multa também, né? Então, relatório final, 45 dias depois do término do contrato e do término da ação. E tudo isso tem que constar no relatório financeiro, ou no relatório de prestação de contas, desculpa. Se eu estiver falando muito rápido, a Luana me alertou antes de começar a oficina que eu estava falando muito rápido ontem, né? É porque ontem a Carol Pérez participou e aí eu fiquei com medo de ter pouco tempo para falar o que eu tinha que falar ontem. Eu queria pelo menos ter fechado a parte de gestão ontem. Então, tem um pouco ansioso para passar tudo. Novamente, eu estou vendo que eu estou falando rápido aqui, né? Mal da ansiedade. Mas eu vou tentar diminuir um pouco isso. Se estiver falando muito rápido, quiser que eu repita alguma coisa, pode falar, tá, Luana? Tem alguma... Eu vi que piscou aqui o chat. Tem alguma dúvida, alguma observação, Lu? Tem Luana? sim. Oi. 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 Tem sim. Tem uma observação do Fernando, que ele coloca que receber patrocínio depois da execução é só para quem tem capital de giro e é um risco, citando o BRB. Ele fala é um risco porque o BRB pagará as despesas que o banco avaliar que estão de acordo. Complicado. E a Juliene, ela tem uma questão, ela pergunta, e quando o pagamento é gerado por boleto? Então, como o Fernando falou, é muito complicado você executar um projeto para receber reembolso, né, no caso do BRB, porque, inclusive, a gente sabe que todo projeto tem problemas. Você tem que mudar alguma rubrica, né, você tem que fazer uma readequação obrigatória, você não tem como fazer. Nesse caso do Brasil Jazz, a banda saiu
Se a gente tivesse que pagar outra banda, eu ia ter que deixar de pagar a banda A e pagar a banda B, porque a banda não pode comparecer. E aí o BRB, ou seja, quem for, a empresa que for patrocinar, pode falar, não, mas eu não vou pagar isso, porque você falou que ia pagar a banda A e a banda A não apareceu, e você também não executou, então eu não vou te pagar, né? Então, assim, é muito detalhe, muito delicado mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai participar de um edital desse, porque você pode se prejudicar. Não é tão interessante, não. Tá? E a Juliana falou quando o pagamento é gerado por boleto. Então, nos projetos culturais, você tem duas formas de receber pagamento, tá? Isso é o Tribunal de Contas que manda, não sou eu que estou falando, não. Inclusive, eu coloquei isso no manual de prestação de contas do FAC, que era uma dúvida muito comum. Você só pode receber por cheque ou por transferência bancária. Até 2000, agora não vou lembrar o ano, mas bom, acho que foi até 2015 mesmo, né? O FAC recomendava que todos os pagamentos fossem feitos por cheque nominal, tinha que tirar cópia do cheque com canhoto, né? Para poder pôr na prestação de contas. E aí o próprio Tribunal de Contas falou que para efeito de transparência era muito melhor que fosse feito por transferência bancária, porque você saber quem está pagando e quem está recebendo, e o quanto está sendo pago, o quanto está sendo recebido, né? Ou seja, eles tinham como mapear isso, esse cruzamento de informações. Então, o FAC permitiu o pagamento por transferência bancária, né? Que antes ele recomendava que fosse feito só por cheque, mas, ao mesmo tempo, até ano passado, o FAC não pagava despesas bancárias, né? Então, só vai ter gasto de tarifa bancária, que é obrigatória, tem um pacote do pacote FAC, né? Que a gente tem no BRB. Estou falando do FAC da LIC especificamente, tá? Em outros estados, de outras formas, tem que ver especificamente cada um. Mas que você paga sem receber por cheque ou por transferência bancária. Se você vai, por exemplo, você vai pagar um fornecedor e esse fornecedor ele vai te emitir um boleto, ele pode fazer isso, mas você vai ter que pagar novamente por cheque ou por transferência bancária. Despesas que a gente chama de despesas nominais, até R$100, você pode justificar que você sacou o dinheiro e pagou. Um boleto de R$100. Você sacou o dinheiro e pagou lá para ele, porque era um boleto, né? O seu pagamento à vista, sei lá. A pessoa não aceitava cheque, não aceitava cartão. Você não pode pagar um cartão de crédito, despesa do projeto. E não conseguiu fazer a transferência, o banco estava fora do ar. Então, você foi lá, sacou o dinheiro no terminal eletrônico e pagou R$100. Você vai ter que ter uma nota, claro, para justificar, mas você pode pagar até R$100 em dinheiro. Mas, caso contrário, o gestor do projeto, né, o proponente tem que ser responsável por acompanhar isso, só pode fazer pagamento de cheque ou transferência bancária. Não pode fazer, ele pode pagar um fornecedor e o fornecedor emitir um boleto. Isso é permitido, tá? Mas ele não pode receber por boleto, por exemplo. A Juliana também perguntou aqui, né? Mesmo uma compra, por exemplo, de internet, fornecedor. Então, é bom você citar isso, Juliana, porque assim, tanto projetos do FAC quanto os projetos da LIC, né? Você tem que ter cuidado com os gastos que você vai fazer. A LIC nem o FAC, nem a LIC permitem que você adquira nenhum produto, né? Então, você não pode, por exemplo, comprar nada que você vá ficar para você depois do projeto. Pode, na verdade. Se você comprar camiseta, né? Banner, projetos, claro, eles até indicam que façam banner, mas você não pode, por exemplo, comprar hardware, comprar notebook, comprar filmadora. Muita gente já aconteceu. As pessoas no começo compravam pendrives para entregar para o FAC, a própria execução do projeto, né? DVD, pendrive, colocava isso no projeto. E aí, se você não colocar na planilha orçamentária antes, não adianta você, sobrou esse dinheiro aqui, que eu não usei, eu comprei CD, DVD e pendrive para poder comprar o projeto. Você não pode, tá? Você não pode comprar nada que não esteja na planilha orçamentária, que não esteja permitido por FAC, e nada de hardware que você vai ficar para você, inclusive. Mesmo você entregando para o FAC, você pagou com o dinheiro do projeto sem autorização. Então, durante um período, o FAC liberou até 20% do projeto, do valor para readequação orçamentária sem solicitação, mas teve muito problema e eles voltaram. Então, aquele negócio de comprar prego, que a gente fala no setor cultural, né? A Secretaria de Cultura fica vigiando que a gente está comprando prego por prego. Mas é isso. Por conta de problemas que teve, todo e qualquer gasto fora do plano de agora tem que ser pedido readequação orçamentária. Então, o que a pessoa faz? Às vezes ela recebe, eu recebo como diretor do projeto, como professor, como arte educador. Então, eu vou pegar o meu recurso, vou pagar ali, né? Porque eu recebi X, Y no projeto, então eu vou pegar e vou pagar aquele
recurso emergencial que precisou ali, para não ter problema. Isso é muito comum, tá? Mas aí é meu dinheiro, meu pagamento, meu dinheiro eu faço o que quiser, se você quiser melhorar o projeto. Mas dinheiro do projeto você não pode mexer sem pedir readequação orçamentária, tá? Então, ela está falando da compra de internet, fornecedor. Internet é um serviço que você pode utilizar, né? Mas você não pode, por exemplo, comprar modem. Você não pode, por exemplo, comprar um plano de internet de 1 ano se você vai realizar o projeto em 3 meses, né? Tem isso também. Tem que só tomar cuidado com isso, tá bom? Vou voltar aqui para a questão de slides. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá, Lu? Bom, caso de prorrogação de prazo, né? Acontece muito das pessoas esquecerem de pedir prorrogação, né? Como eu coloquei aí, 60, 45 dias, né? Anteriormente, todos os contratos do FAC e da LIC eram somente para 1 ano. Então, você tinha que executar e processar contas depois de 1 ano. Agora, desde 2015, com a mudança do regramento, né? Do decreto do FAC, os projetos passaram para 2 anos. Todo projeto do FAC tem 2 anos de execução, né? Mas você tem que pedir no mínimo 45 dias antes do final para prorrogar. Porque se você não conseguir executar, por exemplo, o projeto teve pandemia e aí eu não consegui executar o projeto no prazo. Ainda assim, você vai ter que pedir prorrogação por no mínimo 45 dias antes do término do contrato, da assinatura do contrato, que são 2 anos. Antes era 60 porque era só 1 ano de contrato. Agora, como são 2 anos, você tem 45 dias para pedir prorrogação. E o prazo de vigência do contrato, está colocado aqui, né? Ele começa a ser contado no dia da assinatura do contrato. Não importa se você receber o dinheiro 1 mês depois, 2 meses depois, porque antes demorava bastante, né? Agora é mais rápido. Mas você assina o contrato e aí começa todo o trâmite de pagamento interno da Secretaria de Cultura. E às vezes demorava mesmo, assim. Né? Hoje em dia é bem mais rápido. Mas antes, até 2015, começava a contar do recebimento do recurso. Depois passou a contar da assinatura do contrato, né? Quando o contrato ficou por 2 anos. Então, esse é um detalhe importante também de prestação de contas, tá? Estou falando do FAC, mas isso é regra para FAC, para LIC, para Rouanet. O que vale é a assinatura do contrato. E sempre tem que pedir prorrogação antes de acabar o contrato. Se você esquece, acabou o contrato, tem que pedir prorrogação, não pode mais pedir prorrogação. E o que não foi gasto até o último dia do contrato não pode ser mais pago. Você não pode fazer um pagamento, transferência bancária, um cheque, 1 dia depois do término do contrato. Por isso é muito importante tá atento a essa prorrogação. Eu vou falar de um caso real aqui que aconteceu comigo na Secretaria de Cultura, né? A gente sempre tenta ajudar as pessoas. Eu era gerente de prestação de contas, mas primeiramente eu era um servidor público. Então, eu entendi que como servidor público eu estava ali para servir. E teve um caso real de um projeto que acabou, a menina foi lá chorando falar comigo, que o projeto tinha acabado um dia antes e ela não tinha pago nem a ela mesma, que era proponente beneficiária do projeto, que ela teve depressão, ficou doente e tudo, e o projeto acabou e ela nem se pagou. Então, assim, é claro que ela não teve uma fé, porque uma fé para não pagar outros podia ser, mas para não se pagar, né? E como foi um dia, eu falei para ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o cheque com a data de ontem, e vai fazer a nota com a data de hoje, vai justificar que você não conseguiu emitir nota e vai emitir hoje. Isso chegou na diretoria do FAC. Eu tive um problemão por causa disso e eu assumi que eu falei isso. Eu falei, olha, mas eu não acho que eu agi de má fé, de má índole, até porque a proponente deixou de se pagar. Assim, ela não estava agindo de má fé. E eu também não estava, em nenhum momento, prejudicando o recurso público. Pô, não foi um caso de má fé. A gente tem que ter bom senso. Né? Mas eu não podia, isso não está permitido por lei, as normas legais, eu falar para ela fazer o cheque no dia anterior e fazer no dia seguinte. Imagina, poderia ter sido demitido, ter até sofrido um processo administrativo disciplinar por conta disso. Mas eles entenderam, eu realmente reconheci, né? Porque na pressão de contas a menina foi lá justificar e ela falou, não, o gerente de contas falou que eu podia fazer isso. Eu falei, pois é, né? Então tentei te ajudar e quase fui prejudicado por causa disso. E eu assumi, realmente, eu fiz isso, porque foi um dia de atraso, que ela deixou de se pagar, então, assim, não foi má fé, não ia prejudicar o projeto, ela já tinha realizado o projeto, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Porque um dia você não pode mais pagar nada. Então, vamos lá. Continuando aqui. Bom, integram a prestação de contas. Relatórios eu coloquei bimestral / quadrimestral, que até 2015 era bimestrais, agora são quadrimestrais. O prazo aumentou, mas você não pode atrasar a entrega de relatório, tá? Informando as fases, etapas que foram envolvidas nesse período de 4 meses.
Ah, mas eu recebi o recurso, mas começou a pandemia, eu não executei nada. Precisa fazer relatório? Precisaria. Aí o PAC suspendeu a entrega de relatórios, mas se não suspendesse, você tem que fazer um relatório para dizer, não foi realizado nada, eu recebi, assinei o contrato no dia tal, recebi o recurso no dia tal, e aí começou a pandemia no dia seguinte, eu não executei nada, então o projeto está parado. Ainda assim, tem que fazer relatório. O PAC dispensou agora, mas inclusive um dia antes da data do PAC fazer a primeira suspensão, depois ele prorrogou, se você tinha relatório para entregar e não entregou, você está passível de advertência de multa. Então, tome cuidado com isso. Né? Originais das notas fiscais, recibos de pagamentos autônomos, que é RPA, que é recibo de pagamento de autônomo, acompanhado, quando nota fiscal original, quando for RPA, obrigatoriamente tem que estar acompanhado da cópia da identidade e do CPF do prestador de serviço. Além da guia de recolhimento de impostos, né? E comprovatório de despesas, porque quando você paga por RPA, mesmo que seja, a não ser que seja R$10, até R$10, você está isento de impostos. A partir de R$11, você tem que descontar pelo menos 5% de ISS. Até um salário mínimo, você vai descontar 5% de ISS na RPA. Acima de um salário mínimo, você tem que descontar ISS e INSS. Tem toda uma discussão se é 11%, se é 20%. E acima tem a tabela do imposto de renda, que todo ano muda, não estou acompanhando esse ano por causa da pandemia, mas que a partir de 1.700, uma coisa, você já tinha que descontar também imposto de renda. Então, quem ia receber acima de 1.800, por exemplo, ia descontar 5% de ISS, 20% de INSS, 7% de imposto de renda, que era o mínimo, ia descontar só em mais de 30%. Né? Então, não vale nunca fazer RPA, que dava muito problema na prestação de contas também, né? Pagamento de imposto. E aí eu aconselho todo mundo a fazer o MEI. Né? Quem é servidor público não pode ser MEI. Quem é empresário, já tem empresa, não pode ser MEI, porque já é um empresário, MEI é o microempreendedor individual. Mas quem é até professor pode ser MEI, e eu aconselho todo mundo a fazer MEI. Né? Você vai ter benefício, você paga R$60 por mês, mas você vai ter benefício até de aposentadoria, licença maternidade, outro benefício que depois de um período que você paga, você tem direito. Então, eu falo para todo mundo fazer MEI. Agora, por exemplo, o projeto do Rural do Jazz, está todo mundo com problema que ninguém está conseguindo emitir nota, está todo mundo querendo receber, então vai todo mundo fazer RPA, mas eu vou dizer todo mundo, vai ter que descontar imposto 5%. Não tem jeito, tá? Não tem como você pagar RPA e não ter desconto. Então, vamos lá. Até porque tem que ter o comprovante de cópia da identidade, né, do CPF, para conferir o número do CPF na RPA e para conferir a assinatura da pessoa. Tinha muito problema na prestação de contas com a RPA de um jeito, ou que não tinha a identidade, ou a identidade é totalmente diferente da assinatura da RPA. A gente falava, vem cá, mas quem assinou essa RPA? A assinatura é totalmente diferente. Né? E às vezes a pessoa levava a identidade dela antiga, falava, não, é porque a minha primeira identidade era assim, hoje eu assino assim e tal. Tudo bem, mas por que você não mandou a identidade original, mandou a primeira, né? Ou então, assim, tinha vários problemas, então tem que realmente até hoje apresentar documento. Hoje em dia quase todo mundo tem MEI, mas como agora o MEI está com problema, né? Então tem que apresentar documento sim. Hoje, que é minha penúltimo dia da minha última oficina do projeto, eu estou vendo que ele pisa aqui para mim quando aparece mensagem no chat. Não tinha visto ainda isso. Agora, se tiver alguma mensagem importante aí, alguma pergunta, pode falar, tá? Tem sim. A Aline, ela está perguntando se o relatório obedece a algum modelo específico de informações que devem conter nele. Então, exatamente, Aline. Infelizmente, cada edital tem um formulário diferente. O FAQ tem um formulário de prestação de contas, a LIC tem outro formulário de prestação de contas. Eu acho que minha tela travou aí. Tá me ouvindo, Luana? Lu, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. A imagem congelou, né? Sim, mas eu te ouço bem. Tá, só para saber se tinha travado também. Então, Aline, eu até trouxe na aula de amanhã, na oficina de amanhã, eu vou mostrar exemplos de planilhas, né? E mostrar como a pressão de contas do FAQ é diferente até da pressão de contas da LIC. Como eu falei hoje, uma das comprovações de pressão de contas da LIC obrigatória é o relatório de divulgação, tudo que foi divulgado e todos os resultados da divulgação. O FAQ pede, claro, comprovação de tudo que você falou que ia pagar. Se você falou que ia pagar assessor de imprensa, fotógrafo, web design, design gráfico, você vai ter que apresentar para o FAQ e as notas fiscais. Para a LIC, você tem que apresentar um relatório de divulgação, aonde saiu,
porque onde você colocou banner, onde você colocou faixa, onde você colocou... Não adianta, basta apresentar a nota fiscal, não. Tem que apresentar onde você utilizou e onde saiu a sua divulgação. É um relatório obrigatório da LIC. Então, infelizmente, até na Secretaria de Cultura, tem relatórios diferentes, né? Deveria ser unificado. Como a LIC é muito nova, a LIC ela chegou com várias novidades, mas como é recurso privado, né, isenção fiscal, eles entendem que eles têm que ter muito mais controle do que o FAC tem atualmente, né? O FAC tem mais de 10 anos, quase 20 anos de execução, então começou o FAC também, que tinha que entregar projeto em envelope fechado, né, todo como se fosse um edital público, e hoje, claro, já está muito avançado, a LIC ainda está bem atrasada em algumas coisas, mas atrasado porque começou agora, né? Tá engateando e eles realmente são muito rigorosos porque é isenção fiscal, né? E trata dinheiro de empresa. Então, sim, tem relatórios diferentes. Chegou outra pergunta, Lu? Tem algumas perguntas, sim. A Sandra, ela pergunta se o FAC pode cobrar os relatórios quadrimestrais que ficaram suspensos devido à pandemia quando voltarem às atividades. Se eles podem cobrar. Sim, claro. Obrigado, Sandrinha, pela pergunta, pela participação. Sandrinha é nossa assistente de produção do projeto. Ela esteve presente praticamente todos os dias, em praticamente todas as oficinas. Ela está trabalhando em outros projetos também. Então, sei que ela aparece, né, claro, sempre que ela consegue. Mas sim, respondendo a sua pergunta, obrigado, tá, Sandra, pelo apoio de sempre. Pode sim. O contrato, ele informa que a pessoa tem que apresentar relatórios quadrimestrais, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que fazer um relatório grandão, dizendo o que aconteceu nos 4 primeiros meses, aconteceu nos 4 segundos meses. Ela provavelmente, eu entendo que vai ser feito assim, ela vai poder entregar um relatório só de todo o período de execução. É obrigatório ela fazer todo o período de execução. Ficou parado por causa da pandemia. Então, coloque que durante 8 meses ficou parado durante a pandemia. Mas, provavelmente, eles vão colocar, faça relatório de 4 em 4 meses e diga o que aconteceu de 4 em 4 meses e nos entregue. Não vai precisar entregar vários relatórios, né? Talvez, eu acredito, que seja mais lógico, mais prático, um relatório só, mas com todo o período de execução, obrigatoriamente, dividido de 4 em 4 meses. Eu não tenho como afirmar isso com certeza, né? Porque eu não sou mais da Secretaria de Cultura, mas eles devem e podem e devem cobrar, claro, o relatório de todo o período. Com certeza. Obrigado pela pergunta. Roberto, ele fala, já que você falou em professor, ele pergunta se um professor efetivo do GDF pode ser proponente e receber por um projeto no FAC, na LIC ou na Lei Rouanet. Isso. O professor, ele pode sim ter uma segunda função, tá? Ele pode, inclusive, ser um servidor público e receber como professor numa escola, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ele mesmo sendo servidor do GDF, por exemplo, ele pode sim receber como professor em um projeto, tá? Não tem problema. Agora, ele não pode ter nota fiscal de e-mail, ele não pode ser empresário individual e receber pelo governo, isso aí não é permitido. Mas ele pode receber do RPA como professor de projeto, sim. Tá? Isso não tem problema, não. Inclusive, eu tive vários casos desse, impressão de contas lá, que eu falava, não tem problema, porque eu fui atrás do regramento jurídico e disse que permitia. Tá? Então, pode sim. É essa pergunta, Lu, ou não? Não entendi bem. Minha tela tá travada. Essa pergunta, agora, sim. Minha tela está travada, agora não estou conseguindo ver nem mais o chat, tá, gente? Então, eu estou falando aqui só estou vendo meu slide aqui no meu computador. Tem mais alguma coisa, Lu? Tem. O Fernando, ele comenta sobre o MEI. Ele fala que a atividade lá é promotor de evento. Uhum. E não é exatamente o mesmo que produção cultural, né? É uma pergunta. Então, isso para o FAC, o FAC permite, né, que o MEI, porque o MEI ele serve mais ou menos essa função de promotor de eventos, coordenador de feira, festa de feira, congresso de eventos, ele é um parâmetro. Então, o FAC não bate muito a risca com isso, não. Já a LIC bate. A LIC pede, inclusive vou falar isso, né, mais para frente, a LIC pede que toda nota fiscal tenha o KNAI para a função que você está fazendo nota. Então, se você vai emitir uma nota para a LIC e você não tem, o KNAI é o registro da atividade econômica dentro do teu CNPJ. Se você não tem o KNAI para aquilo que você está emitindo nota, a LIC pode dosar aquela nota e mandar você devolver o recurso. Isso já aconteceu na LIC mais de uma vez. Eu já vi isso acontecer. Então, claro,
Eles pediram ao Tribunal de Contas, tudo eles pedem ao Tribunal de Contas para autorizar se pode receber uma nota com uma determinação genérica, né? Mas não, eles têm que receber de acordo com o que está na planilha orçamentária, e a planilha orçamentária não vai estar lá promotor de eventos, vai estar produtor executivo. O FAC entende que isso é uma função semelhante, mas a LIC já não entende. Então, pode ter problema na prestação de contas da LIC, sim. Tá? A LIC não tem prestação de contas simplificada. O que a LIC tem é que pessoas físicas podem fazer projetos de até 200 mil, pessoas físicas ou jurídicas, mas pessoas físicas só podem fazer projetos até 200 mil, onde a empresa tem 99% de isenção. Mas a LIC não tem prestação de contas simplificada, onde dispensa a prestação de documentos fiscais. Todo e qualquer projeto você tem que apresentar nota fiscal, RPA, pagamento de impostos. Então, ela é muito mais rigorosa do que o FAC. Então, tomem muito cuidado quando for fazer projeto por ali. Tá? Eu respondi a pergunta, Lu, tem mais alguma? Tem sim, tem uma última pergunta do Alberto Ah, também, ainda sobre o professor. Ele ficar mais pergunta se... dinâmico. Oi? É bom ficar mais dinâmico, né? Senão foi só eu falando. Isso. Então, o Alberto, ele pergunta se o professor ele pode ser diretor ou produtor ou outra atividade qualquer Então, dentro de um tá me ouvindo, projeto. Lu? Luana? Sim, estou te ouvindo. Eu acho que agora tá... Eu Ah, estou tá, te porque ouvindo. sua voz cortou. Era diretor, sua voz também cortou seu áudio. Ele pergunta se o professor pode ser diretor ou produtor ou outra atividade qualquer. O professor, ele pode exercer uma segunda função. Ele mesmo sendo professor do GDF, o professor, né, concursado, ele pode exercer uma segunda função. Não necessariamente tem que ser de professor. Agora, isso é uma pegadinha, né? Se a pessoa, por exemplo, não for, se ela for servidor público, não exercendo a função de professor, né? E aí ela vai exercer uma função de professor no projeto. Pode, tá? Mas se ela for um servidor público normal, que não seja professor, e ela vai exercer uma outra função no projeto e receber recurso público, não pode. Por quê? Por lei, ao professor é permitido exercer uma segunda função, desde que não seja incompatível com as suas funções. Então, o professor pode exercer uma outra função, mas sendo servidor público, ele não pode exercer outra função que não seja professor. É essa a diferença, tá? Chegou mais uma aí? Tem mais uma? A Celi pergunta se o professor municipal pode possuir MEI no DF. Se o professor municipal pode emitir MEI no DF? Pode ser MEI, né? Pode virar ele MEI pode no virar... DF. Não. Professor, então, depende. Se ele é municipal, ele é contratado pelo município, tá? Se ele é contratado pelo município, ele é um agente público do Estado. Como agente público do Estado, ele não pode ser empresa, não pode ter MEI, tá? Então, qualquer agente público é todo aquele que trabalha no serviço público, seja ele concursado ou não. Inclusive, depois que a pessoa é concursada, ela tem uma denominação diferente, que é servidor público. Servidor público é o agente público concursado. Isso também é matéria de concurso público, é muito concurso público. Mas agente público é todo aquele que trabalha no serviço público. Então, eu mesmo, como cargo comissionado, eu fui gerente da prestação de contas do FAC, eu era um cargo comissionado, eu não era concursado. E eu não podia ter MEI. Eu tive problema porque eu tinha MEI sem usar durante anos, que eu não usava, né, que eu trabalhava no FAC, mas eu tive que comprovar que eu não emiti nenhum nota no período todo que eu trabalhei no FAC, porque eu não poderia ter o MEI, mas eu não quis fechar, porque senão eu ia perder todo o período de carência, né? Mas não pode, não. Sendo agente público do Estado, você não pode ter empresa. Vamos lá? Bom, eu pulei aqui algumas coisas. Gente, essa parte de orçamentos, né? Eu até pedi para a Luana, pedi para as pessoas mandarem perguntas mesmo sobre prestação de contas. Essa parte sempre é a parte mais chata, mais detalhada, né? Que a gente realmente tem que esmiuçar, tá? Ontem a gente teve uma participação, atrasou um pouquinho, hoje já são 8h25, eu vou terminar essa lâmina aqui, essa slide, e vou deixar para a gente terminar o conteúdo amanhã, mas eu garanto que a gente vai terminar todo o conteúdo amanhã dentro do prazo, e se for preciso eu vou tentar passar no máximo 5, 10 minutos a mais, para a gente poder passar o conteúdo sem correr. Não tem muito mais a falar sobre prestação de contas, falar sobre nota fiscal, falar sobre RPA, dar modelos, né? Falar sobre a avaliação dos gastos, como é analisado pelos servidores públicos, e aí eu já passo a parte de orçamento.
Então, eu consigo terminar essa parte rapidamente amanhã. Amanhã eu não vou fazer revisão da aula passada de ontem. Amanhã a gente vai passar rapidamente por isso que a gente falou hoje, tá? E aí eu vou continuar nesse slide de prestação de contas. O que pega a prestação de contas, tentar falar mais detalhadamente dele e depois passar por orçamentos e tabelas, né? E uma boa elaboração de um orçamento. Tem mais perguntas, Lu? Comentários, Luana? Oi. Perguntas não. Perguntas terminaram. Algum comentário? Sim, a Juliene fala que paga 27,5% de nota, eu presumo, e ela diz que é É hard. hard mesmo, exatamente por causa disso. Se você não for pagar como MEI você paga R$60. Imagina você fazer uma nota de 2 mil, 3 mil, 5 mil, paga R$60. Não é nada, né? Não é nem 5%. Se você fazer ISS, até um salário mínimo, no mínimo 5%. Eu ia falar isso hoje, eu vou falar amanhã. Sem nota fiscal, o RPA você paga no mínimo 5% de ISS, até um salário mínimo. Acima de um salário mínimo, você tem que pagar ISS e INSS, que o INSS pode ser de 11% e pode ser de 20%. Isso uma dica muito boa que eu vou dar amanhã, não percam, porque isso é muito importante para quem não consegue emitir nota, né? Ainda tem imposto de renda. Então, vai de 27%, às vezes até 30%, 35% do valor do que você vai receber. É muito hard mesmo, não é legal. Tá? Gente, já são 7h28, 26. Eu acho que o pessoal já tem gente saindo. Para não prejudicar ninguém, eu vou deixar o prazo da aula mesmo, né? A gente teria que ter encerrado, mas hoje travou meu computador aqui também. Hoje eu tô apanhando aqui hoje. O Lu agora travou, foi tudo. Eu tô vendo só o chat. Vamos lá. Tá. Então é isso. Relatório bimestral de prestações de contas, né? As originais, nota fiscal, RPA eu já falei, planilha dos pagamentos efetuados, óbvio, né? Com conciliação bancária, explico um pouco melhor amanhã. Comprovação de recolhimento de saldo de conta corrente, conta do PAC, no prazo de agora são 30 dias, né? Depois do fim do contrato. 45, perdão. Vou voltar a falar sobre isso mais amanhã. Vamos encerrar hoje, porque já tem bastante gente que já está saindo. O prazo da aula é de 7, 8 e 20, né? Amanhã eu prometo concluir todo o material e tentar responder todas as perguntas. E se não, também eu posso responder as perguntas pelo e-mail, né? Depois, não tem problema nenhum. Lulu, tem coisa no chat? Tem uns agradecimentos, a Neide agradece, que está muito encantada, as oficinas estão trazendo um conteúdo importante, dicas maravilhosas. Obrigado. Agradece pelo compartilhamento, a Aline agradecendo, o Alberto, a Celi. Oi, Lulu. Todos agradecendo e dando boa noite. Obrigado, então, boa noite a todos. A minha internet realmente está bem estável, está piscando aqui para mim, então eu vou encerrar antes que ela caia. Muito obrigado a todos, boa noite, até amanhã, que é o último dia da última oficina do projeto. Abraço a todos, obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, Lu. Boa noite, até amanhã.